Bom, galera, tô fazendo essa live aqui bem rapidamente, né? Até você, Adam, se quiser participar, eu vi que você acabou de me mandar uma mensagem ali. Só trocar algumas perguntas e algumas coisas aqui, jogar um pouco de conversa fora. Tô um pouquinho ocupado, mas vamos lá. Tô recebendo algumas perguntas aqui relacionadas a questões da medicina, questão a fatores de risco, né? Uma dessas perguntas que eu até deixei aí selecionada foi a questão de um dado que saiu ontem, né, na televisão, que grande parte das pessoas, né, na verdade das pessoas que já vieram a óbito pelo coronavírus estão no grupo de risco dos cardiopatas. E às vezes é complicado dentro da televisão e da mídia a gente explicar o porquê, né, algumas comorbidades, entendam como comorbidades aqueles tipos de doenças de base que estão ali de maneira crônica, que exigem um tratamento com medicação crônica, ou seja, aquela medicação contínua, né? Aquela avó, aquele pai que está utilizando uma metformina, uma dibenclamida para diabetes, uma losartana, um enalapril, um captopril, né? Alguma coisa assim para hipertensão e por aí vai. Bom, uma das perguntas que me fizeram aí foi essa questão: por que pessoas cardiopatas são pacientes de risco, né, para o Covid-19? Então, quando a gente fala de cardiopatia, né, cardio vem de coração, patia vem de doença, né? Por isso que a gente fala cardiopata, hepatopata, doença no fígado, crônica. Então, quando a gente fala de cardiopata, porque a gente tem visto essa população sofrendo bastante também com óbito, não só aqui no Brasil, mas como na Itália também, né? Cardiopatia vai envolver tudo que compreende ali, disfunções do coração, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um cardiopata, esse cara pode ter uma insuficiência cardíaca, esse cara já pode ter tido um infarto e recuperou, e tem uma função ali do miocárdio, que é o músculo, né? Principalmente no ventrículo esquerdo, que faz a contração para ejetar o sangue, né? Ele pode ter uma dificuldade para fazer isso. Então, quando a gente adquire alguma doença, tendo um problema prévio no coração, o que acontece, né? A gente pode descompensar a nossa hemodinâmica. Então, é como se fosse uma bomba que tem que bombear um certo fluxo que, de repente, ela necessita de uma demanda maior, né? Então, isso faz com que descompense esse quadro. Por isso que cardiopatas são pacientes muito sensíveis, né, à descompensação frente não só ao coronavírus, mas qualquer outro tipo de vírus aí que venha a acometer, né? Inclusive gripes normais que a gente tem pela influenza, que também podem descompensar muitos quadros, né? Então essa seria uma das respostas a essa pergunta aí que um indivíduo aqui me mandou, não estou com o nome dele aqui agora. Não sei se vocês querem falar de coronavírus, vocês querem falar de mundo do bodybuilding, de fisiologia, de endócrino. Tem algumas outras perguntas aqui que eu até já respondi algumas, mas que talvez a gente possa recapitular um pouquinho. Quem quiser mandar, acho que os comentários estão abertos, então mandem algumas coisas aí pra mim, se quiserem, pra eu debater um pouquinho. Vou fazer uma live bem rápida, porque eu tô mexendo em algumas coisas aqui, só pra gente interagir um pouquinho aqui, né? Bom, tem me perguntado em relação à hidroxicloroquina, né? Bolsonaro fez aí uma entrevista ao vivo com o Datena agora há pouco. Bom, tirando a dificuldade que eles têm para falar o nome desses medicamentos, né, para lá e para cá, realmente parece que é algo promissor, né? Eu acredito que dentro do que eu tenho estudado aqui, muitas outras coisas vão surgir para a melhora do desfecho de um quadro de coronavírus, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que ficar muito esperto quando a gente fala cura, né? Quando a gente fala cura, a gente está falando de cura de uma doença. Curar eu acho que é uma palavra muito forte, né? Então, para vocês que às vezes não são do meio médico, compreenderem o que é um tratamento, por exemplo, com a hidroxicloroquina, né, associada com a azitromicina, que é um antibiótico. Primeiro, por que a gente usa um antibiótico dentro de um quadro viral, né? Qualquer infecção viral, até um resfriado comum por vírus mais comuns, né, podem deixar o nosso organismo mais suscetível a algum acometimento bacteriano, né? É igual aquele resfriado, por exemplo, de via aérea alta que vai desenvolver ali para uma sinusite bacteriana que vai cronificando. Um exemplo bem básico. Porém, no caso do Covid-19, né, a gente sabe que a azitromicina, assim como muitas outras drogas, já tem estudos que estão saindo na China, né, mostram que elas podem ter uma correlação muito interessante com a quantidade de zinco que é internalizada pela célula, né? Inclusive, acho que o Datena até citou daquela infectologista brasileira que falou sobre o zinco, né, no desfecho ali que você vai ter desde as questões de replicação viral, do quadro inflamatório que vai se desenvolver, né? E muitas vezes a gente tem que compreender o que, galera? É o vírus que mata? Pode ser, né?
Quando o vírus, por exemplo, começa a se replicar e atingir algum órgão específico, quando a gente fala de infecção de viária, a gente está falando de pulmão principalmente, né? A maioria desses tipos de vírus dessa família causam ali uma síndrome da angústia respiratória do adulto, uma coisa aguda, né? E a gente pode ver o que é um raio-x com padrão de vidro fosco, uma opacidade em vidro fosco. Isso quer dizer que o pulmão foi tomado com um padrão inflamatório ali que vai acometendo a função respiratória, né? Então isso a gente vê que vai acontecendo ou em decorrência do próprio processo inflamatório ou de uma pneumonia bacteriana que se instalou, né, numa oportunidade que o vírus favoreceu ela de se instalar. Então tudo isso pode ocorrer, beleza? Só para vocês compreenderem o que está enrolado aí na mídia. Mas para vocês entenderem, a gente tem listas aí com mais de 60 medicamentos já existentes que podem mostrar algum grau de benefício dentro dos quadros de coronavírus. Mas falar de cura é complicado, né? Porque a maioria dos medicamentos a gente vai acabar introduzindo no paciente que está grave. Então é o paciente que ficou em casa, né? Febre alta, persistente, começou a ter falta de ar. Então o paciente começa a ter muita falta de ar. O que ele começa a ter? Batimento de fúrcula external, é aquele cara que está cansado, né? Batimento de asa de nariz. Então o cara começa a ter falta de ar. Isso é um sinal de gravidade, né? Então ele vai para o hospital e começa a ter prejuízo na troca gasosa. Por isso que aí vai entubar o cara e vai ter todo aquele desfecho. É nesse caso que entra com as medicações, que podem contribuir para a cura, né? Que pode ser espontânea, dificilmente, ou pode auxiliar, que é o caso aí da cloroquina. Bom, vamos voltar aqui para outro tema livre que vocês quiserem, né? Fazendo um gancho um pouco a parte imunológica, o Gabriel está perguntando aqui, deixa eu só tirar isso aqui de pergunta, galera. Tirei, vou ver o que está rolando aqui. Fala, Joãozinho, beleza, irmão? Então, quando a gente fala de ergogênicos e asma, eu fiz um post com o Dudu Halush sobre isso. Ergogênicos, andrógenos, no geral, não vão ter problema nenhum com a asma, né? O que a gente tem que entender quando eu citei estrogênio com o Dudu em relação a quadros de asma e alergia, né? Síntese de imunoglobulina do tipo E, né, que está relacionada ali a estimular os mastócitos a degranularem alguns componentes alérgicos. Então, quando o estradiol em algumas pessoas que já têm asma ou quadros alérgicos está muito alto, ele pode descompensar isso. Não quer dizer que quem não tem asma vai desenvolver asma por isso. Vocês têm que aprender a diferenciar esse tipo de coisa. Vamos lá. Ronan Ferreiro, vitamina D e C realmente são eficazes? Cara, tá todo mundo falando sobre começar a utilizar a vitamina D dentro de quadro de coronavírus. Inclusive, muitos médicos, às vezes, que são de outras áreas aí, da ginecologia, da obstetrícia, aí começa a circular áudio e vira essa bagunça, né? O que eu vou falar de vitamina D? A gente sabe que a vitamina D tem um potencial muito importante no sistema imunológico, mas não quer dizer que se você não está em deficiência, insuficiência, você usar altas doses, você vai mudar um desfecho de uma doença como uma infecção viral, igual ao coronavírus, né? O que a gente tem aqui em alguns casos de doenças autoimunes, né, que a gente tem um sistema imunológico muito reativo contra nossas próprias células, a vitamina D em dosagens altíssimas pode ter alguma significância, diferente do caso que a gente está falando aqui. Vitamina C também. Então, o que eu recomendo ou falo em cima disso que a gente tem de embasamento científico, né? Se você tem deficiência ou insuficiência de vitamina D, o ideal é que, mesmo sem um surto de infecção viral, a gente esteja num bom nível de vitamina D, né? Acima de 30, 40, 45. Existem médicos por aí, não vou citar nomes, que vocês sabem, que falam que a vitamina D vai curar tudo, né? Quanto mais alto, melhor. A gente também não tem um embasamento científico para dizer que quanto mais alto, melhor o nível de vitamina D. Isso aí vem muito de estudos defasados da própria indústria, né, farmacêutica. Então, é bom estar com níveis normais, níveis mais altos não vão significar que é melhor, beleza? Acho que isso é uma coisa relevante a estar se dizendo aqui também. Joãozinho, né? Vamos mudar da água para o vinho. Perguntou qual a diferença de Parlodel para cabergolina. Ele está querendo dizer sobre quando a gente está falando de tratamento de hiperprolactinemia, que dentro do bodybuilding raramente vai ser necessário usar drogas assim. É uma das coisas mais confusas, né? Mas a diferença é que a cabergolina é um medicamento mais novo, tem uma meia-vida maior e tem uma afinidade maior pelo receptor D2 de dopamina. Enquanto o Parlodel tem uma afinidade tanto por D2 quanto o receptor dopaminérgico D1. Só que receptores dopaminérgicos estão tanto no cérebro quanto no trato gastrointestinal. Logo, receptores D1 no trato gastrointestinal podem, né, quando bindados pelo agonista, que é o Parlodel, causar algum desconforto, náusea, dor abdominal, que eram alguns dos efeitos colaterais relatados aí com o Parlodel, né? Em termos de potência,
Depende da dose que você está se comparando, né? Mas por isso que hoje em dia se usa mais cabergolina. Praticidade, né? Eficácia e pela questão da comodidade da dose. Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta. Vamos lá. Patrick Torres, por que o uso de texto causa ansiedade? Vamos lá. Quem tem deficiência de testosterona e faz reposição, a testosterona é um hormônio ansiolítico, né? Ânsia de ansiedade, lítico de quebra, ou seja, ele melhora a ansiedade, né? Ou quebra a ansiedade. Nós, quando falamos de uso suprafisiológico, a gente começa a sair do funcionamento normal do nosso cérebro e começa a falar de síntese tanto de neurotransmissores quanto de receptores e diversas regulações que vão estar alteradas. Então, nesse caso, níveis altos de testosterona podem gerar ansiedade, né? A gente tem correlação com a diminuição dos níveis de serotonina com a testosterona, né? De alguns outros neuroesteroides, como a alopregnolona, né? Não vamos entrar numa coisa tão aprofundada, mas isso acontece. Então, com altas doses de andrógenos, a gente pode gerar esses tipos de padrões comportamentais, né? André, quais médicos são referências para você na sua formação? Puta que pariu. Com toda a humildade do mundo, mas eu sou um cara que gosta de estudar tão sozinho que eu não vou saber citar um médico assim de cabeça como referência. Gosto muito do Shalander Bazin, que é um cara que pesquisa muito sobre andrógenos, faz revisões desde 1990, né? Mas não é brasileiro e não necessariamente é médico, quer dizer, é mais um pesquisador. Vamos lá. Posso tomar mucuna junto com a melatonina antes de dormir, né? Bom, isso já cai mais na área de fitoterápicos, né? Não vou ter tanta propriedade para falar sobre isso, mas não vejo problemas. Resiliência espiritual. Para quem faz TRT, uma ampola de depô a cada 15 dias, tem necessidade de dividir o shot? Porque não há necessidade, né? Apesar que talvez possa ser interessante você fazer semanalmente 100 mg, né? A gente tem estudos que mostram que a flutuação de 100 mg semanais para 200 a cada 2 ou 300 a cada 3 são quase insignificantes, né? Mas aí já vai uma questão do feeling. Necessidade? Não tem. Questões de falar que oscila mais, e se oscilar mais você vai gerar mais expressão de aromatase ou 5-alfa-redutase, não tem embasamento. Também é uma coisa que é muito falada aí no meio, né? Não tem muito cabimento. Diferente quando a gente está falando de eficácia e doses mais suprafisiológicas. Na live que eu dei com o Adam esses dias, né, ele mencionou bastante isso. Ele que, quando a gente fala de farmacocinética e dinâmica, é um cara excepcional, né, me deixa aqui no chinelo, não sei se ele está assistindo ainda. Mas em termos de atingir níveis plasmáticos mais altos e estáveis, né, no início você fazer doses um pouco mais altas ou, né, doses com uma frequência um pouco maior, quando você está usando muito, pode ser mais interessante. Mas que cedo ou tarde você vai atingir um período ali estacionário. O grande Lucas Louveira, meu brother, deixa eu ver o que ele está perguntando aqui. Em relação à ação dos agonistas dopaminérgicos, ele age como no receptor D2? Quando a gente está falando de prolactina, né, a prolactina é produzida na hipófise anterior, na adenohipófise, né? A gente chama isso de hipófise lactotrófica, né? Lactotrófica por quê? Porque a prolactina é o hormônio ali que vai promover a lactação, principalmente quando a gente está falando de mulher, né? Bom, como que a cabergolina, por exemplo, age, né? Ela vai lá no receptor D2, que está na hipófise anterior, e tem um efeito agonista nesse receptor. Quando esse receptor é estimulado, você tem uma inibição na sinalização para secreção e síntese de prolactina, né? Tem um esqueminha muito bom no livrinho que eu e o Hugo fizemos aí, no curso tem uma aula um pouco mais aprofundada sobre prolactina. Inclusive eu e o Adam vamos lançar um curso aí em breve para vocês, a gente está organizando isso, deve sair na semana que vem ou na outra. Beleza? Gustavo Dalak, esteroides mais seguros contra uma possível calvície. Olha, se você tem tendência à calvície, a uma alopecia androgenética, né, qualquer esteroide, por mais seguro que seja, vai ocasionar que você tenha aí queda de cabelo ou agrave isso. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que entender que não só o DHT, mas a própria testosterona livre vai ocasionar a queda de cabelo, né, miniaturização do folículo. Então,
Eu particularmente não gosto de protocolos de nandrolona only, né? E quando a gente está falando de testosterona, talvez o interessante, né, se o cara for muito preocupado, aí ele cuidar do DHT, minimizar os danos com o quê? Com finasterida, né, com sal palmeto, mas nunca vai ser possível minimizar 100%. Então, tem essas questões aí. Vamos pegar o gancho nisso, né? Daqui a pouquinho eu vou finalizar aqui. Finasterida mais nandrolona, né? Igual a maiores efeitos androgênicos por conta de ter menos DHN, não é bem assim, né? A gente tem que entender que quando a gente surgiu falando de nandrolona only e fala de finasterida e de hidronandrolona, de fato, comparando DHN com DHT, ela pode ser um pouco menos androgênica, né? Porém, a nandrolona por si só já é menos androgênica que a própria testosterona, né? Então não quer dizer que vou usar finasterida, mas nandrolona vai ser pior por conta de efeitos androgênicos. Uma vez que mesmo a nandrolona sozinha, inibindo a conversão dela em DHN, você vai continuar tendo uma atividade androgênica menor que a testosterona, né? Mas o risco de você ter problemas de libido e ereção fazendo isso é muito maior, né? Bom, vamos lá, galera. Para finalizar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quais os exames mais essenciais para quem vai iniciar Blast Cruise, né? Já que os médicos hoje passam mais de 60 exames. Tá, vamos falar disso aí. Cara, pedir 60 exames para alguém que vai começar o uso, né? Tô dando informações aqui, cada médico tem a sua conduta, mas pedir muitos exames é errado por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu, André Rizzuti, fui no médico. Ele me pediu uma lista com 60 exames, inclusive um marcador de câncer de intestino, sei lá, vou citar uma coisa mais leiga. Pediu um marcador de câncer de intestino. Aí eu fiz o exame e esse marcador veio elevado, né? Imagina. Porém, eu não tenho nenhuma clínica, não tenho nenhuma queixa, nenhum fator de risco. O que vai acontecer quando eu ver lá no exame, no pedaço de papel, que um marcador, né, sem validade clínica para um câncer de intestino está elevado? Pô, eu vou ficar assustado, vou ficar preocupado e vou começar a procurar coisa onde não tem, né? Inclusive fazer outros exames de imagem, uma colonoscopia, isso tudo vai virando uma bola de neve. Então, por isso, muitos exames não devem ser pedidos sem você ter sinais clínicos. Por outro lado, muitos exames não servem para porra nenhuma, né? Médico que quer dosar serotonina para associar com depressão, não existe isso, não existe embasamento, ficar dosando neurotransmissor para isso, né? Entre muitas outras coisas. Então, o interessante é observar o quê? Parâmetros de saúde mais gerais, mesmo que exames laboratoriais mostrem muita coisa, né? O exemplo que eu dou é o seguinte: saúde do fígado, saúde hepática. O maior risco que a gente tem com anabolizante de saúde hepática é desenvolver algumas neoplasias hepáticas, né? E a gente sabe que TGO, TGP, GGT, né, que são transaminases hepáticas, não são bons marcadores nem bons preditores de tumores hepáticos, né? Eles são preditores, às vezes, de uma insuficiência aguda ou até crônica, dependendo, né? O que é muito difícil de acontecer com os esteroides, né? Enquanto para tumores ela não é uma coisa muito bem visualizada. Então, é legal, isso aí é uma coisa que na aula a gente vai entrar muito a fundo aí futuramente, aqui não dá pra gente falar agora, mas exames no geral, hemograma, lipidograma, função renal, função hepática, umas vitaminazinhas bobas, no máximo uma vitamina D, né? As outras nem precisa muito, B12 talvez, pouca gente vai ter deficiência de B12, se não considerar alguns quadros patológicos, algumas anemias, né? Ou quem é vegano. Então, basicamente isso é uma coisa muito individual também, né? Hélio, 200 mg semanais é considerado superfisiológico? Hélio, vamos lá, é sim. É sim. A gente tem que perder o seguinte. Essa concepção é o seguinte. Níveis normais, 600 a 1000 nanogramas decilitro. Show? Show. 200 mg por semana vai te levar a um patamar de 1000, 1100, nessa média. Fica ali no limiar um pouquinho superior do fisiológico, né? Então, realmente é uma dose que está ali bem em ciminha do muro. Entendeu? Acho que é interessante falar isso também. Então, antigamente, 2008, comecei a ter contato com hormônios e outras coisas em 2008. Naquela época, 400 mg semanais de testosterona era uma dose alta, né? Quem fazia era só quem já competia a nível estadual ou nacional. E hoje em dia a gente acha que isso aí é dose de iniciante, né? Então não adianta nada o cara iniciante pegar e jogar uma dose muito alta, sem ter base de treinamento e dieta, aquele beabá que a gente sempre fala, que às vezes esse cara vai acabar expressando muito efeito colateral, não vai aproveitar o máximo potencial daquele composto, né? E depois vai complicar para ele, porque ele vai estar na cabeça dele que ele não vai ganhar nada se ele não fizer pelo menos o mínimo que ele começou. Enfim,
Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tem umas perguntas aqui que estão salvas, né? Deixa eu ver se dá para explorar alguma coisa. Pera aí, vamos lá, galera. Marlon. Não, cara, tomar protetor hepático para esteroide que não é 17-alfa-quilado não tem necessidade. E até para 17-alfa-quilado o buraco é mais embaixo, né? Geralmente quando a gente fala de protetor hepático, a gente só vai estar dando um suporte antioxidante ali para o corpo, frente ao estresse que a gente tem ali do fígado, para tentar deixar as substâncias mais fáceis de serem excretadas, né? Não quer dizer que você está protegendo o seu fígado. É um pouquinho diferente isso, quando a gente fala de protetor hepático, que não é bem proteção hepática, né? É diferente um colete à prova de bala que te protege de um tiro, diferente de você tomar um murro no olho e depois ficar passando um anti-inflamatório, vamos dizer assim, né? Para vocês tentarem captar isso. Galera, querem fazer mais alguma pergunta? Eu vou finalizar aqui que eu tenho que fazer um material. Acabei que eu me estendi um pouquinho aqui, eu falo pra caramba mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Davi perguntou, quando jogamos nandrolona, a libido cai bastante. Se jogar dura aí... Cara, lógico, né? A testosterona base vai sempre te manter num nível de funcional cognitiva da testosterona melhor. Vamos finalizar aqui, ó. Temos 3 perguntas para finalizar. Vou finalizar com elas, né? Sal, palmito e acne. Vou aproveitar o seu gancho. Sal, palmito, finasterida, dutasterida, DHT e acne. Para pessoas normais que não fazem uso de esteroides anabolizantes, a gente não vai ter um impacto muito positivo de inibidor de 5-alfa-redutase em acne. A gente tem muitos estudos que mostram isso. Lawton, em 2004, fez um estudo com dutasterida e finasterida no desfecho da acne vulgar, viu que não era bom para isso, né? Mas quando a gente puxa para um perfil de quem flutua em níveis muito altos de DHT, pode ajudar um pouco, mas é sempre multifatorial, né? A gente vai entrar em outras questões que envolvem o quê? Dieta, estradiol, outros compostos, etc. Então, depende do caso. CPK em 2000, é normal? Olha, cara, a CPK ela pode se levar em diversas situações, em diversas patologias, né? 2000 não é normal, vamos dizer assim, na maioria das pessoas. Algumas pessoas podem flutuar com uma CPK um pouquinho mais alta. Mas, considerando um cara que é atleta, ele pode facilmente ter um nível de CPK de 2000, né? Não quer dizer nada. Geralmente isso, a gente vê em atleta que tem um treinamento bem mais rígido, mais árduo, né? Bodybuilders, por exemplo, de ponta, às vezes vão circular de 1.500, 2.000 até 5.000, né? Talvez um pouco mais, mas isso aí são poucos os casos. Então tem que observar. O que eu vejo muito são pessoas que têm o pensamento simplista, que usam estatina para melhorar o perfil lipídico, fica flutuando com a CPK lá em cima, correndo o risco de ter rabdomiólise, né? Que é quando você destrói muito ali os componentes da célula muscular e na hora que eles vão ser filtrados pelo rim, né, eles podem causar algum prejuízo, algum dano renal, que a gente chama ali de rabdomiólise, né? Geralmente eu vejo isso. Então muita gente às vezes usa a estatina aí e eleva esse risco por causa disso. Galera, eu vou finalizar aqui, vou deixar a live salva. Bom, na verdade a intenção era falar um pouco de coronavírus e mais de medicina aqui hoje, mas a gente sempre puxa para esse lado, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre coronavírus ou questões de imunologia, né? Eu tenho me empenhado bastante, sempre gostei dessa parte de imuno. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta relacionada a isso, pode mandar aí. Senão eu vou finalizar aqui agora. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado aí com algumas perguntinhas. Tranquilo? Querem mandar mais alguma coisa? Senão eu vou finalizar aqui. As outras perguntas que estão salvas aqui eu respondi ali no story já. Tinha algumas só, aquelas perguntas de dose, essas coisas, eu nunca acho muito pertinente ficar respondendo, né? Mas a máscara ajuda, né? Cara, a N95 pode ajudar, mas a máscara é mais interessante principalmente para você não se tornar um indivíduo transmissor, né? Tem que considerar ali o tamanho da partícula viral, mas geralmente vai funcionar melhor para você não transmitir, né? Em vez de não adquirir. É diferente. Matheus, eu acabei de responder essa pergunta aí. Se você ver a live salva depois, você vai ver que eu falei um pouquinho sobre finasterida, sal, palmito e tudo mais em acne, né? O que vocês têm que ter em mente sobre a utilização de máscara, entre outras coisas, né? Principalmente quando você é um cara que está com o Covid, está infectado ou está com sintomas ali leves, né? Você pode se tornar um potencial transmissor.
Então, nesses casos, é bom você utilizar a máscara para proteger pessoas que você tiver contato mais rápido, entendeu? Estou com algum sintoma, precisei ir no mercado comprar alguma coisa, interessante ir de máscara, né? Agora, do que adianta você sair de máscara se seu olho, né, não vai estar protegido e alguém passa do seu lado, tosse com alguma gotícula, alguma coisa contaminada e, né, isso nada vai evitar. Então é muito difícil a gente falar, porque essas transmissões aí são muito fáceis de acontecer. Por isso que, por enquanto, apesar de toda a discussão, né, vamos manter o isolamento até que a gente chegue numa situação inconfortável de equilíbrio entre economia e saúde, porque as duas coisas andam juntas, né? A gente não pode desmembrar a economia e saúde, porque economia é saúde e saúde é economia. Beleza? Juninho, né? Bom, falando de Covid, vamos continuar falando então. A alteração glicêmica é fator de risco no Covid? Se eu não me engano, o segundo ou terceiro grupo de risco com mais óbitos, né, depois de cardiopatas, que eu falei lá no início da live, estão compreendendo pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2. Né? A alteração glicêmica pode alterar, né, as respostas e funcionamento do sistema imunológico e favorecer as infecções, né, e piorar o prognóstico delas, ou seja, pode piorar o desenvolvimento daquele padrão da infecção. Por isso a diabetes é uma doença tão complicada. Apesar de ser silenciosa, ela piora muitas coisas. Então, sim, é um fator de risco quem é diabético e principalmente quem não toma medicação direito. Tomás, enfim. Acabei de falar muito sobre vitamina D, né? E falei, você vai conferir aí na live, dá uma voltadinha depois, que assim que terminar você vai conferir aí o que eu falei sobre as considerações de vitamina D. Isso, né? Alterações dos níveis de estradiol influenciam na imunidade? Influenciam sim, né? Você descer muito o seu estradiol com inibidora de aromatase pode piorar, né, a sua resposta imune, tanto na síntese de imunoglobulina da resposta adaptativa que você tem ali do TCD4 com CD40, é um pouco complexo falar disso, mas resumindo, estradiol muito baixo piora a imunidade, estradiol muito alto pode, né, piorar algumas doenças alérgicas, igual eu falei. No caso agora, todo mundo, o ideal seria ficar em cruise, né, e deixar tudo aí mais tranquilo. Beleza? Ô Brunão, saudade de você, como que você tá aí? Grande Biúcho, queijo quadrado. Bons tempos, irmão. Saudade. Bom, galera, eu já me estendi muito aqui, já respondi bastante coisa. Por hora eu vou finalizar aí. Quem entrou aí no final, não pegou as perguntas que eu respondi antes, que vocês perguntaram depois, deem uma conferidinha aí. Se puderem deixar um feedback positivo aí nas publicações, que eu sempre coloco, isso sempre me ajuda a ter uma noção do que vocês estão gostando ou não. E é isso aí, beleza? Espero que tudo fique certo. Um abração aí pra todo mundo. Boa noite, tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Olha só, cara, não aguento ver pergunta e não responder, né? Me perguntaram rapidamente da acetilcisteína, né? Me fizeram umas perguntas dessa no inbox também. A acetilcisteína, ela não vai ter um impacto negativo, obviamente não, né? Pode ter um impacto positivo, mas também não é um impacto positivo tão grande a ponto de falar todo mundo use acetilcisteína. Ela simplesmente vai ser ali um antioxidante, né, que tem um bom custo-benefício, que pode estar incluso ou não, né, dentro de uma suplementação. Basicamente isso. Não existe nenhum suplemento milagroso para melhorar a imunidade frente a coronavírus, né? Contanto que o cara sempre esteja um cara saudável, fazendo exercício, comendo bem, né, e sem outras deficiências vitamínicas. Em relação ao curso com Adam, Rob, o curso de abril foi adiado sim, né? Infelizmente a gente não vai poder dar o curso presencial por enquanto. Quando as coisas melhorarem a gente vai remarcar as datas aí com Abril Eventos, mas provavelmente vai sair um curso online meu com Adam aí até a semana que vem, beleza? Aí vocês ficam atentos por aí. Vou finalizar aqui, galera, senão eu não consigo sair. Um abraço aí pra todo mundo.